Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Pensando Juntos. Estaremos dando continuidade à Carta aos Coríntios. E o tema de hoje, meus amados irmãos, é o culto à personalidade. E para nos ajudar a comentar a respeito desta carta e deste tema, está conosco o pastor Ezequias, também pastor Patrício e o pastor Paulo Atos. Então, fique aí, nós voltamos já, pois nós estamos pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento, Casa do Bolo Léo Bolos, deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme, venha ficar em forma conosco. O Shopping do Celular lhe oferece o que há de melhor em capas para celulares, tablets, pendrives, carregadores, TV Box, Chrome Clash, caixas de som JBL, películas de vidros, cartões de memória, fones de ouvido e muito mais. Temos ainda fonte para notebooks. Aqui você encontra celulares de várias marcas e modelos. Shopping do Celular, na Rua do Carmo, em frente ao Mercado Informal, em Santa Inês. A Bela Casa Materiais para Construções tem o menor preço e as melhores condições para você que está construindo ou reformando. Pense como sua casa vai ficar muito mais bonita. E não esqueça de comprar na Bela Casa Materiais para Construções. Aqui você vai encontrar tijolos, telhas, areia, britas, materiais elétricos e hidráulico. Bela Casa, na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Sabac, em Santa Inês. Fone 3653-7300. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta ao programa Pensando Juntos e o tema que nós abordaremos hoje é o culto à personalidade. O que é isso? O que estava acontecendo na igreja de Corinto, aonde é uma igreja que o apóstolo Paulo, como um sentimento de pai, ele vai escrever esta igreja, estava dividida, tinha problema de imoralidade, eram tantos problemas, mas havia algo que estava causando isso. E o culto à personalidade, dentro desse tema, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, e você que está aí na sua casa, por favor, nos acompanhe, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Pastor Paulo Atos, culto à personalidade, o que é isso? Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez, para a gente pensar juntos. O culto à personalidade é quando o culto, ou a nossa fé, fica ali voltada ao ser humano, ao homem de fato, né? Infelizmente, hoje nós temos visto muito isso. Já trazendo uma ideia, uma aplicação pessoal, infelizmente tem pessoas que batem no peito e diz, olha, eu sou da igreja tal. Se você não é da mesma igreja que eu, então não tenho parte com você. Pastor Patrício, a gente percebe aí uma centralidade, na verdade, ao ser humano, como disse o pastor Paulo Atos. Pastores, e você que está em casa, é um assunto bem complexo de se tratar nos dias de hoje, assim como também estava nos dias de Paulo, né? Paulo foi quem fundou essa igreja, quem deu início a essa igreja, deixou ali a sã doutrina de Cristo, e por causa dessas heresias, dessas introduções de coisas que não condiz com o evangelho, a qual nós vivemos e pregamos, a gente vai encontrar esses cultos à personalidade. Por exemplo, a gente encontra hoje pastores que pensam ser reis, né? E homens que querem sucesso. Então, o culto à personalidade, ele está voltado a esse meio. É quando eu, como pastor, talvez você que está em casa já ter percebido isso na igreja de Cristo. Eu, como pastor, me sinto proprietário das ovelhas. Não sou
um administrador, simplesmente, digamos assim, o copeiro. Um apacentador do rebanho de Deus. Mas eu já estou me colocando como dono, o proprietário. E aquilo que o pastor Paulo falou, essa situação, ela vem crescendo. A gente começa a ter essa ideia, por exemplo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Porque tem uns que querem aumentar o grau, né, da sua propriedade, né? Eu sou da igreja quadrangular. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que Deus não é quadrangular. Deus não é assembleia, né? Uma coisa que a gente tem que entender: Deus é Deus, está acima de todas essas pouquíssimas ideias humanas. Com certeza. Nós fazemos parte de uma igreja que é chamada Igreja de Cristo. E foi isso que Paulo iniciou. O pastor Ezequias mesmo pode estar nos colocando aí uma visão a respeito disso, porque eu e o pastor Ezequias, nós temos uma comunicação bem maior. E a gente já discute isso a respeito dessa doutrina perniciosa que vem se intrometendo dentro da igreja e fazendo essa separação. É aquilo que eu disse. Que espírito é esse, pastor Ezequias, que está envolvido por trás disso? Segundo as palavras do pastor Patrício, pastor Ezequias, o culto ele não tem que ser antropocêntrico, mas cristocêntrico. Pois é, pastor, tem que ser cristocêntrico e, no meu ver, na minha opinião, você também está em casa, nós precisamos hoje de mais homens pensando como Paulo pensava, né? Porque Paulo, ele se colocou logo como exemplo maior quando ele disse: por acaso foi Paulo que morreu crucificado por você? Olha. Quer dizer, ele já rebateu firme, se colocando Cristo como centro, né? Porque a Bíblia diz que não pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então estavam colocando ele como dono das ovelhas. Tinha um grupo dele, né? Eu sou de Paulo, quer dizer, o grupo dele. Hoje, quando a gente ouve isso, até mesmo das nossas ovelhas, eu sou lá do pastor Ezequias, isso às vezes nos orgulha. E não é para nos orgulhar. Tem que ter cuidado. Não é para nos orgulhar. Essa visão, ela nasce de uma maneira simples, mas ela vai crescendo como um câncer. Isso. Né? Isso não é para orgulhar nenhum pastor, nenhum presidente. Isso não é. Nós temos que conscientizar nossas ovelhas que quem morreu crucificado foi Cristo e que nós somos meros mordomos para cuidar do que é de Cristo, mas que Ele é o sumo pastor. Pensando nisso, Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, né? Ele diz: olha, eu que sou presbítero, escrevo para vocês que também são presbíteros, que apacentai o rebanho de Deus com amor, tendo cuidado dele, não como propriedade, não por ganância, não por interesse próprio, mas se vocês fizerem como eu estou escrevendo, quando vier o sumo pastor, vocês vão alcançar recompensa. Porque isso tem que ser combatido. Com certeza. Porque a divisão, uma vez, o pensamento ruim, ele nasce pequeno, mas ele logo cresce e o resultado não é bom. Pastor Paulo Atos, a gente observa nos dias de hoje que tem pastores que parece que perderam a visão da simplicidade do sumo pastor, como disse o pastor Ezequias, que é quem nos deu o maior exemplo, e parece que eles querem ser assim, sabe, pastores gospel, conhecido de sucesso. Isso não pode trazer uma visão assim, diferente do que fala as escritas, até cantores, né? Infelizmente. Pastor, o problema é que isso, como o pastor Ezequias falou, tem se tornado um câncer. A igreja, como você disse, tem sido mais antropocêntrica. Os hinos também têm sido mais voltados para o homem também. Então, quando você tem alguns hinos que a gente vai louvar, claro que eu não vou cantarolar alguma aqui, mas tem hinos que parece que a glória é mais para mim do que de fato para Deus. As pregações também têm sido assim: eu sou e Deus é apenas, como eu posso dizer, um servo. Meus irmãos, vamos orar para Deus enviar anjos lá no hospital. Espera aí, quem tem que ir no hospital somos nós. Quem tem que evangelizar somos nós.
Então, é como se tirasse é como se tirasse a responsabilidade humana e me endeusasse e dissesse, não, Eu vou mandar agora. Me entenda o que eu vou dizer, eu sou o Deus dessa igreja. E corre o risco da igreja ser levada a isso ao ponto de dizer, se o pastor não vai estar na igreja, então também eu não vou mais no culto. O culto não vai prestar. Então a gente, na verdade, tem que ter muito cuidado, até porque, pastores, a gente sabe que o pecado do próprio diabo foi esse, de querer ser ou de querer estar no lugar do próprio Deus, né, É isso mesmo. Olha o que ele diz aqui no verso 13, né? Ele diz assim, está Cristo, portanto, dividido? Né? E o espírito que causa a divisão, que traz a divisão, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no meio da comunhão, né? Assim como está registrado no Salmo 133. Né? Você vai perceber que Cristo, quando ele fala de que se eu quero ser grande no reino de Deus, eu tenho que me tornar pequeno. Se eu quero ser maior, eu tenho que me tornar servo de todos. Então, a doutrina de Cristo nos ensina, nos leva a querer ser pequenos e não grandes. Ser servos, né, Isso, pastor? como o pastor Paulo falou, essa questão dos louvores, eu trato os louvores assim. Talvez você que esteja em casa já deve ter ouvido alguma música, né? Antropocêntrica, mas o louvor, ele é teocêntrico. Teocêntrico. Por isso que é um louvor. O louvor, ele vai exaltar a pessoa de Deus, Pai, Cristo, no Espírito Santo, ou os três juntos, mas o louvor, ele tem que ser direcionado a quem é devido. Verdade. Então, tanto os homens de Deus têm que voltar às primeiras obras, lembrar lá do começo, Verdade. lembrar lá de Cristo, o que Cristo nos ensinou a ser pequeno. É verdade. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja pequeno. Seja pequeno. Pastor Patrício, então a gente observa, como o senhor falou, na questão dos louvores, que ao invés do cântico exaltar a pessoa de Deus, na verdade tem exaltado a pessoa, ou seja, o ser humano em si, O ser não humano é? em si. Pastor Marcelo, e também assim, na verdade, esse problema ele é tão sério no nosso século, tão sério, que o cantor, quando ele vai fazer uma música, ou gravar um CD, às vezes, não é todos, mas na sua grande maioria, ele se preocupa em divulgar o reino e a própria marca. Uma igreja, quando ela vai divulgar o reino, tem a preocupação de divulgar o reino e a própria marca, né? Porque se você vê, essa igreja de Corinto, ela tinha criado aí 4 marcas, foi 5. A marca de Pedro, Marca de Paulo. a marca de Paulo, a marca de Apolo, E Apolo. e tinha um que queria ter a marca mais elevada, que era A de Cristo. E hoje, às vezes, sem sentido, sem querer, mas a gente acaba fazendo isso, né? E aí acaba criando uma linguagem que o povo conhece bem, panelinhas, né? Eu sou pastor Zequias, eu sou lá, eu me misturo com aqui, eu não vou lá. E a divisão nasce, muitas das vezes, dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos púlpitos, e a gente não vê, não percebe, porque chega de mansinho e pode pensar que não, e essa é a grande doença do nosso século hoje, das nossas igrejas evangélicas, que é o grande problema, né? Você vê que tem pessoas que já se consideram tão superior, né, a ponto de, eu sou da igreja do pastor X, então eu não vou na igreja do pastor M, né, porque o pastor X é o pastor, né? Então isso aí, hoje para mim, é o grande problema do meio evangélico, né? Para mim, Então hoje... a gente vê que até os salmistas, quando iam louvar, a gente percebe que eles exaltavam a pessoa de Deus e o ser humano ficava no lugar onde ele de fato ele tem que ficar. Mas, pastores, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, nós vamos ali, voltamos já já, estamos
Pensando Juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento: Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Suas viagens para São Luís ficam muito mais tranquilas e seguras quando você escolhe um transporte de qualidade. E o melhor transporte é com a Alex Viagens. Saída todos os dias às 5 da manhã com destino à capital. E retorno a partir das 13 horas em direção a Santa Inês. Na van da Alex você tem acesso à internet, som, DVD, ar-condicionado e bancos reclináveis para o seu maior conforto. Além de ter a certeza que vai chegar em segurança ao seu destino. E ainda podendo lhe apanhar em sua casa ou onde preferir. Reserve sua passagem pelos fones 98115-3829, 98713-1495, 99162-2573. Alex Viagens, transporte de passageiros, encomendas e turismo. Não dá pra fazer vista grossa com a sua saúde visual. Só aqui na Big Ótica você compra suas lentes com rapidez e qualidade. Venha conferir as nossas promoções. Lente visão simples anti-reflexo a partir de R$ 99,90. Lente visão simples transistor com até 20% de desconto. Facilitamos o seu exame de vista todos os dias. Marque já a sua consulta. Parcelamos em até 6 vezes no cartões e temos ainda o crediário próprio facilitado. Big Ótica, nossa visão é você. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu quero te convidar para a Marcha para Jesus 2019 aqui em Santa Inês. Será dia 27 de julho. E o nosso ponto de encontro é aqui, na Praça da Rodoviária, às 3 horas da tarde. E você não pode perder Marcha para Jesus 2019. Jesus é nosso Senhor. Muito bem, queridos, nós estamos de volta no programa Pensando Juntos. Você que está aí, você pode acessar no YouTube, vá lá, dê o seu like, se inscreva e você será abençoado. Pode até enviar o vídeo, os programas para alguém que você sabe que necessita para ouvir a palavra de Deus. Então, o tema que nós estamos abordando da Carta aos Coríntios, queridos, hoje é o culto à personalidade. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros, eu sou de Apolo. E tinha uma turma, pastor Paulo Atos, que dizia, eu sou de Cristo. Irmãos, eu acredito que, pastores que estão aqui, que esse era o pior grupo. Porque uma pessoa, uma igreja que não se submete a uma liderança, ela está sujeita a ser levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer mandinga. Olha, acho que foi antes de ontem, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa perguntando a mim se de fato abrir um guarda-chuva dentro de casa traria morte a nós. Uma superstição. Então, assim, você vai vendo que algumas pessoas que não de fato se submetem a uma liderança que, claro, que esteja coesa com a palavra de Deus, elas se deixam levar por qualquer coisa. Se deixam levar. Então, quando esse grupo diz assim, eu sou de Cristo, eu acho que esse é o mais perigoso. Olha, pastor Patrício, e interessante que a gente vê aqui essa questão da exaltação humana, como estava na igreja de Corinto, e havia uma divisão. E hoje, pastores, a gente percebe que alguns líderes têm a ousadia de dizer assim, toque em mim. Eu acredito que tem acontecido uma distorção da questão do verdadeiro evangelho, né, pastor? Essa doutrina perniciosa que entra na igreja, fazendo com que a igreja venha se dividir, a igreja venha se tornar uma igreja rebelde à sua liderança e venha fazer com que a igreja venha estar endeusando os homens ao invés de prestar o culto a quem é devido. Essa doutrina, ela parte do coração de Satanás. Parte do coração de Satanás. Então, todas as vezes que eu, você ou qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano que chamar para que se faça prova
do nosso poder, da nossa autoridade em Cristo, nós estamos tentando o próprio Deus. Verdade. O próprio Jesus não fez isso. O que eu vou fazer? A gente tem que tomar muito cuidado nessas palavras, porque a gente começa a criar um sensacionalismo no meio cristão e, pela misericórdia, não acontece nada, e aí algumas pessoas vão começar a imaginar que realmente aquele cara é o poderoso, e a gente corre esse risco. Então, que todo homem seja mentiroso e que Deus seja o verdadeiro, né? Amém. E todo homem seja fraco e que Deus é o único poderoso. Então, eu jamais posso, de maneira alguma, me colocar como o centro da igreja, porque o centro da igreja é Cristo. Então, pastor Ezequias, interessante que hoje no meio, ou no evangelicalismo brasileiro, a gente percebe que tem líderes que pegam uma toalhinha e daí começam até a enviar para algumas pessoas, dando a entender que o poder está vindo da própria pessoa. Pois é, e esse, de uma maneira bem clara, Paulo ele tira a glória de cima dele, de cima de Apolo, de cima de Pedro, e mostra que isso tudo vem de Jesus, não vem do homem. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Cristo. Ou seja, aqui nós temos 4 denominações aqui. Quem faz cada uma delas crescer, lá não é o pastor Paulo Atos que dá o crescimento lá, mas ele trabalha. Planta, ele rega, crescimento é Cristo, crescimento é Cristo, crescimento é Cristo, crescimento é Cristo, porque eu não posso nunca me exaltar, me engrandecer no meu coração por eu ver a igreja crescendo e achar que aquilo vem de mim. Por eu orar por uma pessoa e ela ser curada, eu achar que aquilo vem de mim. Porque aí nasce o princípio dessa adoração, deste culto ao ser humano. Nasce bem aí o princípio disso. Correto. Então o crescimento, ele é destacado em Corinto de Cristo. Paulo fez questão de destacar. Quer dizer, nós somos embaixadores, nós somos ministros, nós somos mordomo, a gente cria projeto, faz tanta coisa certinho, mas o crescimento, ele vem de Cristo. Se Cristo não der o crescimento, nada do que a gente fazer vai dar certo. Com certeza. Por que o crescimento não vem de nós? Justamente por isso. Porque o dono do culto, o centro do culto é Jesus. O culto tem que ser cristocêntrico. Quando uma pessoa começa a achar que a sua igreja está crescendo por causa do seu pastor, o crescimento está vindo do pastor Patrício. Aí já começa a entrar nesta linha maldita, que é uma linha anátema, uma linha que não convém com as escrituras, né? E achar que a unção vem dele. Aí daí entra no coração do pastor, vou usar ele como exemplo, mas não é que ele faz isso, e ele começa a enviar a toalhinha, travesseiro, o suor da camisa, aquela coisa toda. Mas isso aqui não pode entrar no coração de nenhum de nós, né? Pelo contrário, a nossa visão tem que ser sempre em combater e em colocar sempre Jesus como centro do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo disse: não pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O fundamento do Evangelho é Cristo. Aí ele pega mais pesado, tem uma parte que ele diz assim, eu não me recordo bem onde é, mas eu creio que vocês devem saber onde fica essa passagem, que ele diz assim: ainda se um anjo do céu vier trazer outro Evangelho, ele colocou um anjo, né? Quer dizer, um anjo é superior a mim, ainda que venha um anjo vos anunciar outra coisa, mas se não for este aqui que eu ensino para vocês, o tal Evangelho é anátema, ou seja, é maldito, amaldiçoado. Então o Evangelho, a essência do Evangelho é Jesus quem dá o crescimento, é Jesus quem abençoa, ele é o dono de todas as igrejas, ele não é propriedade, ele é dono, né? E todas as igrejas são dele. E se a gente entender isso, nós vamos estar dentro do verdadeiro Evangelho de Cristo. Pastor Paulo Atos, a gente percebe que há eu acredito que uma possibilidade da igreja cair em si no misticismo. Como acabou de falar o pastor Ezequias, se a gente não tiver cuidado, esse misticismo, ele pode trazer esse culto para que ele venha virar um culto antropocêntrico. Com certeza, pastor.
se a igreja ou se o culto fica totalmente focado no homem, não só produz o misticismo, como produz imoralidade, como produz fragmentação, como produz partidarismo, e vai fazendo com que, ao invés da igreja crescer, ela decai. Ao invés da igreja crescer, ela incha, ela se torna atrativa. É um evangelho fácil, é um evangelho bom de se escutar, mas não é um evangelho que confronta, não é um evangelho que vai fazer com que eu amadureça. Porque o amadurecimento, ele vem a partir do confronto, vem a partir das nossas frustrações. É quando a gente se frustra, passa por uma luta, e depois que passa, opa, eu aprendi uma grande lição. Agora, se o evangelho pregado como este culto à personalidade está ali em vigor, não só misticismo, pastor, mas muitas outras coisas vão aparecendo, que foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Igreja de Corinto. Pastor Patrício, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, qual a solução de fato, o que nós podemos tirar aqui de lição, para que o culto de fato seja cristocêntrico e um culto sadio na presença de Deus? Pastor Marcelo, e a você que está em casa, os demais pastores que estão aqui, nós temos que buscar nas Escrituras aquilo que é de fato um culto a Deus. Culto a Deus. Porque é através das Escrituras que nós vamos realmente entender que o culto a Deus, ele não está voltado para o homem, para o que o homem deseja, mas está voltado para aquilo que Deus quer que aconteça em nossas vidas, que é a conversão de nós como seres humanos falhos e pecadores, tendo agora a mente de Cristo. E o próprio Cristo, ele exalta o Pai. Com certeza. Ele diz: olha, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo, receberá. Ou seja, ele está se colocando como uma ponte, como um caminho que leva ao Pai, e ele está dizendo: o Pai é que é o detentor de todo o poder. Então, quando a gente vê toda essa organização humana em relação ao culto que o senhor falou, a personalidade, a gente vai observar, por exemplo, hoje quando diz assim, olha, o pastor fulano de tal vai estar, a gente sai fazendo uma propaganda e até eu acho até isso engraçado, né? A gente sai fazendo uma propaganda de uma pessoa. É verdade. O pastor, o cantor, e aí a gente está fazendo com que a igreja perca a sua visão, perca o seu foco. O apóstolo Paulo disse: olha, eu caminho para o alvo, meu alvo é Cristo, não tem outro alvo. Eu não espero em mais ninguém, eu não busco mais ninguém, o meu Redentor vive. Verdade. Então a gente tem que parar com isso de, claro, eventos são eventos, porém a gente começa, como o pastor Ezequiel falou, começa pequenininho esse negócio. Aí a gente vai dando ênfase, e daqui a pouco a gente mesmo está fazendo a propaganda do cara, né? Ao invés de fazer a propaganda do Evangelho de Cristo. Então, pastores, eu peço também ao pastor Ezequias, dê aí suas considerações finais. Bem, pastor, o que eu tenho a dizer, tanto para nós como pessoas que estão em casa, é que a gente faça o possível para viver o que Deus falou, o conselho de Deus a Miqueias, né? Miqueias capítulo 6, verso 8, Deus diz: ele te declarou o que é bom, e é isso que o Senhor pede de ti, que tu pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus, né? A pessoa que faz essas três coisas, dificilmente ele entra nessa. Ele vai desviar. Dificilmente. Então, pastor Paulo Atos, nós estamos encerrando o programa. Por favor, dê suas considerações finais. Irmãos, eu acredito que esse texto ficou muito claro, as ideias ficaram muito claras. Não idolatre o seu pastor. Inclusive, eu falo isso para minhas próprias ovelhas, as ovelhas que Jesus nos entregou. Não idolatre. Eu prefiro quando o pastor Ezequias está lá. Eu prefiro quando o pastor Patrício está lá. Não, eu prefiro quando o pastor Paulo Atos. Não, está errado. Nós precisamos de Jesus de Nazaré. Oh, glórias. Então, queridos, nós estamos encerrando, entendendo
que o Supremo Pastor é Cristo Jesus. Nós estamos pensando juntos.